Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e a partir de hoje em novo horário, às 6h30 da tarde, com reprise à 1 da madrugada. E no programa de hoje nós vamos falar com José Francisco Alves, curador da exposição A Fonte de Duchamp, 100 anos da arte contemporânea em cartaz do Margues. Tem ainda um bate-papo com o cineasta e escritor Jaime Lerner, que está lançando o terceiro livro. E começamos com a presença da jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. A Jaqueline participou neste final de semana do primeiro Festival de Cinema de Lajeado. Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Niltinho. Olha, foi uma experiência muito bacana, assim, porque é o começo de um festival, participar desse começo desse festival, e uma programação muito intensa, porque o festival começou, na verdade, na quinta-feira, foi quinta, sexta e sábado. E quinta e sexta houve as sessões, né? Era manhã, tarde e noite. Foram exibidos 55 filmes. E, claro, eu fazia parte do júri da crítica, então a gente teve que assistir esses 55 filmes. E a nossa surpresa foi ver uma seleção tão boa, tão diversificada e com temas tão atuais como o festival trouxe. Tinha filme de tudo que era lugar, assim, tinha de Pernambuco, do Espírito Santo, do Rio, de São Paulo. Uma mostra muito bacana mesmo, assim. E a temática de vários filmes, tudo a ver com o que a gente está vivendo atualmente no país. Bom, o principal premiado foi Boa Noite, Charles, que é um filme feito por dois irmãos, eu até acredito que eles sejam gêmeos, no Rio de Janeiro, na favela do Vidigal. E eles filmaram tudo dentro do próprio quarto. É uma história incrível, porque o filme começa como uma stop motion e lá pelas tantas eles começam a falar do que vai acontecendo, porque começa em 2013 e vem até 2016. A gente está vendo imagens de alguns desses filmes, exato, né, que de participaram alguns, da seleção. E muitos dos que foram premiados. Está ali o Boa Noite, Charles, por sinal, ó, que é aquele bonequinho. E lá pelas tantas eles entram em cena porque o bonequinho perdeu uma sobrancelha, o bonequinho desarmou. E aí eles começam a participar, então, do filme. Então, o filme é uma mistura de stop motion, live action, ficção e documentário. E tudo com um humor incrível, porque eles surtam, né, tentando fazer o filme em meio a toda aquela precariedade e com uma criatividade assim bárbara. E uma coisa que inclusive remete a gente às brincadeiras de infância, quando a criança cria todo um mundo dentro do seu quarto. É um filme assim bárbaro, assim, e tu vê assim que são dois meninos, tá? E fazendo aquilo só na vontade mesmo, e ao longo dos anos, né? Que eles, inclusive, vão crescendo ao longo do filme. Eram basicamente curtas-metragens. Todos, o festival inteiro de curtas-metragens, tá? E até foi legal, assim, porque aconteceu algumas coincidências. Por exemplo, o júri oficial do festival escolheu o Boa Noite, Charles. Nós também escolhemos o Boa Noite, Charles. Então, acho que isso referenda um pouco as escolhas, né? O experimental também, a gente escolheu Autópsia, da Mariana Barreiros, que é um filme do Rio de Janeiro, em que ela fala sobre a violência cotidiana praticada contra as mulheres através de vários meios. Ela faz uma colagem assim de comentários de internet, programas ao vivo, onde são ditas as maiores barbaridades contra a mulher, essas opiniões que tu vê assim, disparadas, assim, que não levam nada em consideração. Enfim, essa verdadeira batalha campal que a gente vê em alguns meios hoje em dia, está lá nesse filme e ainda assim concatenado com uma dramaturgia, porque tem algumas atrizes que interpretam toda essa violência. Como é que foi a participação do público, já que é um festival novo em uma cidade que não tinha um festival de cinema? Exato, e isso foi mais legal, porque eles conseguiram juntar gente da cidade, por exemplo, as manhãs, o teatro da Univates, que foi onde aconteceu, que aliás é um teatro muito bacana, novinho, assim, tudo perfeito, a projeção muito boa, as cadeiras boas. Aconteceu que as escolas iam para lá. Então, assim, a sessão cheia. E tu via, assim, a capacidade de comunicação de alguns dos filmes com aquele público mais jovem, assim, olha, muito bacana. Muita gente da cidade participou. Bom, e a homenageada foi a Júlia Lemertz, né? Que a Júlia Lemertz recentemente andou filmando lá em Lajeado. Ela fez o filme, o primeiro filme, aliás, que é dirigido pelo Ismael Canepelli, foi feito lá em Lajeado com a Júlia Lemertz. Uma experiência, aliás, bem interessante, que eu acho que tem tudo a ver com os filmes que estavam aqui em cartaz nesse festival. Uma seleção realmente muito, muito boa, Niltinho. Olha, acho que é um festival que promete e que deve fazer história.
realmente no estado, como alguns outros festivais do interior do estado, que parece que a comunicação deles com o público e com a comunidade é muito intensa. Jaque, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que tem o site do festival, que é Festival de Cinema de Lajeado.com.br, com todas as informações, os premiados e o que aconteceu lá durante esses 3 dias em Lajeado do Festival de Cinema. Bom, Jaque, nesta semana, mais precisamente na sexta-feira, 3 grandes nomes da música popular brasileira fazem show aqui em Porto Alegre. Toquinho, Ivan Lins e MPB4 apresentam na sexta-feira o show 50 anos de música. Os artistas vão mostrar sucessos da música brasileira em solos, duplas e conjunto. O show acontece a partir das 9 da noite no Auditório Araújo Viana. Fique um pouco então com o Toquinho. Abusou da regra 3, um de menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. O cineasta e escritor Jaime Lerner está lançando o seu 3º livro, romance O Fazedor da Utopia, está disponível em e-book pela Amazon e pode ser baixado gratuitamente até amanhã. Tudo bem, Jaime? Tudo certo. Qual é que é o tema do teu livro? Bom, meu livro é um romance político, pode-se dizer assim, né? O personagem é um jovem idealista que termina os estudos de Direito e quase por coincidência, assim, entra pela política e acaba sendo prefeito de uma cidade. E encontra um sistema viciado há muitos anos, né? Então, o livro acompanha a trajetória dele, começa num momento de crise, que ele está lembrando, tentando encontrar onde é que eu errei, qual é o momento que tudo desmoronou, né? E aí, esses momentos, esse mosaico de memórias dele, compõem essa trajetória dele. Jaime, como é que é o teu processo de criação como escritor, né? É o mesmo que o cineasta? Quer dizer, essas figuras se confundem? Se confundem, talvez, um pouco nas vivências, né? Porque tudo que a gente faz, ficção, documentário, tem como base coisas que a gente viveu, viu, leu, mas como processos técnicos eles são bem distintos, assim. Inclusive, no momento que vem uma ideia, se eu vou sentar e escrever ela como literatura ou se eu vou fazer dela um produto audiovisual, a maneira como a ideia já me aparece já é encaminhado para o nicho, certo, né? E depois, assim, todo o processo, por exemplo, a literatura, para mim, é um processo mais livre, no sentido de que não tem limitações orçamentárias, né? Não tem limitações. Quando eu escrevo para o audiovisual, eu já penso, bom, esse argumento é bom para uma série, ou para um longa, ou para um curta. Eu já penso como na concepção mesmo, né? E a escrita literária me dá vontade, eu sento, escrevo e vamos ver o que dá. E liberdade também, né? Liberdade total, né? Jaime, no caso deste livro, ele está sendo lançado em e-book, né? Como foi essa opção? E, inclusive, o pessoal já ainda pode baixar, né? De forma gratuita lá no site. Sim, hoje e amanhã as pessoas têm que ter conta na Amazon, mas a gente está fazendo uma promoção de custo zero, né? E depois, na terça, já vai, quer dizer, na quarta, já vai para R$15, também não é um preço muito alto, né, para um livro. A opção pelo e-book, pela publicação digital, foi realmente assim, como o trabalho de cineasta para conseguir as verbas, conseguir botar os filmes, conseguir distribuidora, já me ocupa todo esse lado assim, de gestão, vamos dizer assim. Eu sempre escrevi, tive vontade de escrever, mas nunca procurei editoras, né? E que é um outro tipo de trabalho que demanda tempo e energia. Há uns anos atrás eu vi essa plataforma nova da Amazon de autopublicação, né?
achei interessante, publiquei uns 6 meses atrás, eu acho, 2 contos como experiência para ver mesmo se é complicado, se não é complicado, se funciona mesmo. E aí decidi ir publicando por aí, né? Então, eu fiz a capa junto com a Paula Trans, tu te envolve em alguns outros processos, né? O marketing do livro, mas tu também sempre te envolve como autor, tendo editora, tendo distribuidora, sempre tu acaba te envolvendo. E vamos ver, né? Meu primeiro romance digital, né? Primeira experiência. E aí também entrei nas redes sociais, que eu não entendia muito bem disso, não era muito chegado, já entrei no Twitter, Facebook, essas coisas. E comecei um blog onde eu faço resenhas sobre filmes, séries e livros também. Legal, Jaime, muito obrigado, parabéns aí pelo lançamento. Obrigado. Lembrando então que o livro do Jaime Lerner pode ser baixado gratuitamente até o dia 4 de abril, até amanhã. Bem, a Estação Cultura vai em um breve intervalo. No próximo bloco tem um bate-papo com José Francisco Alves, curador da exposição A Fonte de Duchamp, que está em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Estamos de volta e agora para falar de uma grande exposição coletiva que pode ser conferida no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, aqui no centro da capital gaúcha, até o próximo dia 23 de abril. Estamos falando da mostra A Fonte de Duchamp, 100 anos da arte contemporânea, que marca os 100 anos da obra Fonte do artista Marcel Duchamp. Conosco, o curador da exposição, José Francisco Alves. José Francisco, tudo bem? Eu queria começar te perguntando sobre quem foi Marcel Duchamp, para quem não conhece. Marcel Duchamp foi um importante artista de vanguarda no início do século XX, né? Um francês que se radicou nos Estados Unidos, um personagem enigmático, mas ao mesmo tempo que conquistava, né, muitas pessoas por suas ideias. E naquele período das vanguardas, ele tentou ir mais longe do que os artistas vanguardistas estavam indo, né? Ao criar alguns procedimentos artísticos, por exemplo, o ready-made, que ele chamou. Imagine o contexto, né? 100 anos atrás. Então, essa obra que ele criou foi de uma importância tremenda, né? Anos depois, né? Na época não passou de uma polêmica, mas com o tempo, paulatinamente, a importância dele como artista, especialmente esse tipo de trabalho, reverberou na arte contemporânea. E em que contexto surge a obra-fonte, né? O que é a obra-fonte? A obra-fonte foi uma provocação feita pelo Duchamp, no sentido de fazer um choque no sistema de arte da época, né? Questionar questões básicas, como, por exemplo, o que é a arte, quem define o que é a arte, né? Se são as instituições ou se é o próprio artista ao fazer o seu trabalho. Então, ele procurou dar um passo adiante nos ready-mades que ele fazia e propôs um deles, né? Esse famoso, né? A Fonte, que tratava-se nada menos que um mictório, para uma exposição, em que ele era um dos organizadores da exposição. Foi a primeira grande exposição americana, assim, aberta, né? E uma exposição que nem poderia, por exemplo, não havia seleção, não havia prêmios, né? Mas a provocação dele foi tão forte que a obra foi recusada, né? E daí a polêmica, né? E de que maneira, então, esses conceitos, essas questões de Duchamp reverberaram, né, na história da arte contemporânea e como está retratado isso na exposição ali no Marx? Perfeito. Várias maneiras essa obra provocou, né, em vários aspectos da arte, mas o que realmente me interessou foram os procedimentos daquele momento, né, há 100 anos atrás, um contexto bastante longínquo, em que ele criou um procedimento de apropriação de objetos já existentes, que foi algo que nos anos 50 voltou, né, ou começou, né, um pouco inspirado em Duchamp, anos 60 muito mais, e depois na arte contemporânea, que a gente chamamos hoje de arte contemporânea, é quase que uma presença, algo quase que total, né, a questão do artista se apropriar de algo que já existe, seja um outro trabalho de arte ou um trabalho industrial, e utilizar como seu próprio trabalho sem fazê-lo, né, manualmente, né. Então esse procedimento ele reverberou e reverbera cada vez mais, né? E, afinal de contas, através da fonte, é que nasceu tudo isso.
A gente está vendo algumas imagens da exposição, a gente estava vendo, né? E essas imagens mostram, então, um pouco da coleção do Marques, inclusive, né? Que se dedica à arte contemporânea. Também tem obras de outras coleções? Não, é do Museu de Arte. A ideia, para homenagear a efeméride dos 100 anos de A Fonte, se procurou fazer um grande apanhado da arte contemporânea que o Marques tem, e se viu que tem um acervo, uma parte do acervo muito significativa, né? E dentro da arte contemporânea é necessário também fazer o recorte com obras que realmente existem relações com as questões do Duchamp, as questões de apropriação, né? Então, ela ainda é um fragmento da arte contemporânea do Marques, que se mostrou um acervo bastante consistente nessa área, né? E eu acho que é o que tem mais surpreendido, né? A presença tão forte, tão significativa da arte contemporânea no acervo do Marques. Bom, algumas obras, alguns nomes que estão na exposição. Nós temos alguns nomes internacionais que vieram para o acervo do Marques por doações, projetos, né? Gostaria de citar, por exemplo, o Charles Long, né? Que é um artista americano bastante importante. A Mona Hatoum também, que é uma libanesa radicada nos Estados Unidos, né? E são obras que mostram também que a arte contemporânea tem um grande valor, né? Por exemplo, o valor dessas obras de mercado é bem significativo, né? Algumas delas mais de $100 mil, para se ter uma ideia. E também temos Saint-Clair Semin, né? E os nossos artistas gaúchos também que trabalham com a questão, né? Que vai desde Fernando Baril, né? Até o Rômulo Conceição, né? São obras bastante importantes no acervo do Marques que dialogam por essas questões de Duchamp. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando que a exposição pode ser conferida, então, até o dia 23 de abril, lá no Marques, na Praça da Alfândega, sem número. E nós continuamos falando de artes visuais, agora de uma outra exposição. Esta é a última semana para conferir colagens do norte-americano Jenny Johnson, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e a mostra Metamorfoses fica até domingo nas Salas Negras do Marques. Eu geralmente trabalho em duas coisas, pinturas e colagem. E aí combinar, porque os dois têm uma geometria que gosto muito. Nas obras de Metamorfoses, objetos e materiais descartados recebem um novo papel. É pelo olhar atento ao seu redor que o artista plástico Jenny Johnson incorpora esses elementos que resultam em suas colagens. O título dessa exposição chama Metamorfoses. E o que significa nesse caso? Eu busco para coisas, ou procurar para coisas no chão, na calçada, nas paredes de cidades. E eu corto pedacitos que também representam imagens de geometria. Então, nesse caso, são todas pequenas. Minhas pinturas são tão grandes, mas aqui temos colagem bem pequena que fiz dessas coisas de eu encontrar. E eu gosto dessa ideia de metamorfoses porque, em minha mente, certo? Essas coisas que encontrar no chão, nas calçadas, por exemplo, na rua, são coisas que pessoas descartar e eu reusar para nova coisa, para fazer uma peça de arte em lugar de lixo. Na verdade, é acidental a minha parte, porque eu tenho uma fascinação com lixo que eu encontrar. Não, lixo, mas coisas que têm uma textura ou forma que gosto muito, que também combinar com minhas pinturas. Mas nesse caso, as pequenas e lixo, ou não lixo não é uma boa palavra para essa, coisas bem interessantes para mim. Nascido em Nova York, Jenny Johnson vive entre os Estados Unidos, o México e o Brasil. Texturas e cores estão em sua investigação artística. Meu lugar, meu taller em Nova York é em Soho, que moro lá para agora como 30 anos. E ainda busca das calçadas, das paredes, tome muitas fotos que são inspiração para pinturas e pega coisas de lixo outra vez e criar coisas pequenininhas que um dia vai fazer ou informar, verdade, informar minhas pinturas. E ao reverso, às vezes quando trabalhar em pinturas com textura, com formas, etc., eu informar também minhas colagens. Então, isso é um interessante jogo entre coisas grandes, minhas pinturas, e pequenas e mais íntimas,
tipo de colagem. Bem, a Estação Cultura fica por aqui com mais uma dica. O cantor e compositor Ney Lisboa faz show nos dias 11 e 12 deste mês, terça e quarta-feira, no palco flutuante do barco Cisne Branco. Tchau, um bom início de semana e até a próxima edição. Sabe-se que o dia vai chegar, sente-se que está tremendo o chão. Pode ser que o sol vá se apagar, ouve-se falar de uma explosão de ratos pelas ruas, multidões em fuga, todos os sinais do Armagedon. E apenas nosso amor resistirá até depois do fim do mundo. Nós dois seguindo juntos, enquanto o céu desmoronar, saindo pra jantar logo depois